Boa noite. Vamos louvar a Deus, depois a gente faz a oração. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande revela-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Graças a Deus que eu erro as músicas que eu... Vamos fazer uma oração? Deus faz uma oração para nós? Querido Deus, amado Pai, nós te pedimos, Pai, o Espírito Santo nesta noite, Pai, nos guiando e nos mostrando aquilo que tu queres falar para nós. Amém. Que a tua palavra, Senhor, que a tua mensagem venha de encontro ao nosso coração. Que cada um de nós possa entender aquilo que tu queres falar para nós, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, que ele seja usado pelo teu Espírito e que tu flua, Senhor, através da vida dele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como nós nos propomos, hoje nós vamos falar, na realidade nós colocamos ali que nós vamos fazer uma exposição de Daniel 6, mas eu acho que a palavra certa não seria colocar uma aplicação, tentar fazer uma aplicação sobre o livro de Daniel 6. Já vi muita pregação a respeito desse capítulo, né? O pessoal falando a respeito da cova dos leões e sempre pregações. Agora, ainda antes de começar o culto, eu estava escutando o Augusto Nicodemos falando que no Velho Testamento os profetas eram olhados, eles teriam que ser ortodoxos, ou seja, eles teriam que falar o que está escrito na Bíblia, de acordo com o que está escrito na Bíblia, e qualquer tipo de revelação que seja feita, qualquer tipo de profecia que seja feita, essa profecia teria que ser testada, essa profecia teria que ser cumprida para o profeta ser reconhecido como profeta de Deus, né? E se nós colocarmos isso em prática nos dias de hoje, nas igrejas, nos locais onde nós estamos, gente, vai ser complicada a coisa, porque pessoas fazem qualquer tipo fazem profecias como querem, quando querem, da forma que querem, falando o que querem, não se preocupando com o que está escrito na Bíblia. Por isso até que uma das minhas questões hoje para falar a respeito desse capítulo é isso, né? Ali nós aprendemos na realidade a maravilha que é servir a Deus. E eu gostaria que todos prestassem muita atenção, as pessoas que vão ouvir, porque é de extrema importância para a vida da gente. Então, para começar, eu gostaria de pegar o versículo base, né? O versículo base que eu quero pegar é o Daniel 6:10. Desculpa, Daniel 6:10 mesmo, que diz assim, ó: quando Daniel soube que o rei havia assinado a ordem, voltou para casa, e no andar de cima havia um quarto com a janela que dava para Jerusalém. Daniel abriu a janela, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus, como ele costumava fazer 3 vezes por dia.
Vamos fazer mais uma oração? Senhor, queremos mais uma vez elevar a nossa oração à tua presença, te agradecendo, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de ser pessoas inteligentes, por ter colocado em nós condições de compreender a tua palavra e assim, Senhor, nós colocarmos ela em prática em nosso viver. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas que nós possamos colocar em prática na nossa vida, que possamos aplicar verdadeiramente, de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Obrigado por tudo, eu te agradeço. Peço que o que seja falado aqui seja devidamente inspirado, que a inspiração do Espírito Santo seja em nosso coração e eu sei, Senhor, que tu já preparou os corações para ouvir a tua palavra e ela vai falar para as pessoas. Eu agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só para a gente ter conhecimento, mais ou menos, lembrando que o culto é interativo, tá? Vocês podem dar live e estar falando, vocês podem estar falando aqui também. Então, só falando que nós estamos um pouco sem louvor na igreja, né? Por causa que, devido a essa pandemia que nós estamos, ela cresceu muito, né? Nós voltamos, para ter uma noção, nós voltamos para a quantidade de mortes que teve em abril do ano passado. Então, assim, é um negócio, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos ser prudentes e nos cuidar das coisas que estão acontecendo. E agora, ao contrário do ano passado, as crianças estão pegando. Então, cuidem, pais, cuidem dos seus filhos, vós, cuidem dos seus filhos, não deixe acontecer de qualquer forma, cuidem muito, né? Então, para a gente ter noção do que nós vamos falar, Daniel ele era da família real, né? Às vezes as pessoas acham que Daniel não é Daniel. Eles invadiram Jerusalém e pegaram cativo, as pessoas levaram. Então as pessoas acham que Daniel era um escravo, né? Era uma pessoa de Jerusalém que foi escravizada. Não, ao contrário do que as pessoas pensam. Só as pessoas que foram escravizadas, as pessoas que foram colocadas para servir ao governo, eram pessoas que já eram como é que eu posso dizer? Era da parte rica da Jerusalém. Daniel era filho, ele tinha descendência real. Daniel seria rei se caso não tivesse sido preso, né? Ele nasceu em Jerusalém no ano 623. Ele pertencia à tribo de Judá e era descendente da família de Davi. Então ele vinha da genealogia de Davi, né? Então ele era uma pessoa importante, né? Foi levado na Babilônia na primeira deportação. Ele foi arrancado de Jerusalém e foi levado para a Babilônia no ano 606. Depois de 3 anos de estudo, ele foi selecionado para o serviço real, para servir a realeza e servir, no caso, Nabucodonosor, né? No versículo, isso nós vemos em 1 Daniel 1, 17 e 21. A gente vê, desculpa, eu me esqueci de falar, mas a gente vê que ele é da família real, está escrito em Daniel 1, 3. Se tu consegue ir colocando para mim isso aí? Nos comentários, né? Daniel 1, 3, ele foi, a Josi, não sei se a Josi já está online. Então a Josi coloca ali para nós. A referência é que ele era membro da família real é Daniel 1:3 e como ele foi selecionado a serviço real em Daniel 1:17 a 21. No ano 603 ele tinha 20 anos de idade e foi declarado governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Isso está em Daniel 2, versículo 48 e 49. Isso aqui vai ser meio chatinho essa parte, mas eu quero que vocês entendam para vocês entenderem o que nós vamos falar. Ele profetizou durante 67 anos na Babilônia, do ano 603 até o ano 536, servindo a 5 reis babilônicos e 2 reis medo-persas. Em 3 desses 7 governos, ele foi primeiro-ministro no reino de Nabucodonosor, no reino de Belsazar e no reino de Dário. Hoje nós vamos falar a respeito do reino de Dário, né? Que é o Mateus 6 ali, quando Dário assume. Se nós olharmos no final do capítulo 5, nós vemos que Nabucodonosor morre no 4, Belsazar assume no 5 e é executado, é assassinado no final do 5 e Dário toma conta do reino
no início do 6. Então, nós fazendo essas referências, nós vemos, para saber quem era Daniel, nós entramos no capítulo 6. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito do capítulo 6 agora. Então tá. Já está colocado aí as referências as quais são colocadas, né? Isso que eu falei, se vocês olharem lá, do capítulo 5, é o rei Nabucodonosor, no capítulo rei Nabucodonosor, no final, no 4 é Nabucodonosor, no 5 é Belsazar e no 6 é Dário. Aí quando Dário morre, entra Ciro. E se vocês olharem, Daniel está em todos esses reinados, né? Ele faz parte de 7 reinados. Vamos lá então, Daniel capítulo 6. Hoje nós vamos, eu quero fazer todo o capítulo, tá? Então, ao contrário dos outros dias que eu falo um verso por dia, hoje eu vou falar um capítulo inteiro. Capítulo 6, versículo 1 diz para nós o seguinte: aqui nós vamos ver a inveja do povo, né? A inveja do povo não, a inveja dos... nós vamos ver aqui, a inveja do pessoal da política lá, né? Então vamos lá, parece o dia de hoje, né? O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias. Escolheu 120 homens para governar. Ele pegou Babilônia, né? A Babilônia era imensa. Se vocês verem a história, né? Nabucodonosor começou o reino da Babilônia. Belsazar começou a conquistar. E aí entra Dário, né? E Dário conquista ainda mais. Aí ele divide esse governo em 120 províncias. Vamos colocar tipo o Brasil, né? O Brasil é dividido em 27, né? 26 e mais o distrito, né? Então são 27, temos 27 governadores, né? São 27 governadores. Então ele foi dividido em 120 províncias e cada província dessa tinha um governador. Versículo 2: a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou em cima disso 3 ministros para controlar os 120 governadores, e um desses ministros era Daniel. Então ele dividiu em 120, como ele não ia poder conversar com 120, ele colocou 3 ministros, que esses 3 ministros regeriam os 120 governadores. Versículo 3: ele mostrou logo que era mais competente que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade. Se vocês olharem para aqui, ele colocou 120 ministros, 120 governadores e 3 ministros. E desses 123, quem se destacou foi Daniel. Quer dizer, Daniel era uma pessoa correta, uma pessoa que fazia os negócios corretos e foi visto por causa disso. Versículo 4: aí os outros ministros e governadores procuravam achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Isso eu acho maravilhoso, essa parte aqui. Nós vemos aqui que os 122, né, eram 123 com Daniel, os 122 se reuniram e procuraram alguma coisa para derrubar Daniel. Cara, nós precisamos derrubar, por causa disso, isso nós vemos a inveja, né? O Dário viu que ele é o melhor entre todos, então nós vamos ter que achar alguma coisa para derrubar ele, nós vamos ter que achar alguma coisa para que a gente possa desbancar ele, que a gente possa tirar ele desse local local de visibilidade. Nós precisamos derrubar ele de alguma forma, nós precisamos arranjar um jeito. Aí eles procuraram os 120, se juntaram. Eu costumo brincar com as pessoas que eu não preciso dos 122. Se tiver 2 pessoas só se juntar, já consegue achar ele em mim. E se a gente trazer para os nossos dias de hoje, se nós colocarem a aplicação prática na vida da gente, nós deveríamos ser assim como Daniel. Nós deveríamos ser honestos e direitos. Nós deveríamos ter uma vida correta. E quando as pessoas olhassem para a vida da gente, não deveriam encontrar em nós coisas erradas para nos acusarem. Elas deveriam, para nos derrubar qualquer coisa, inventar alguma coisa, inventar alguma mentira para nos derrubar. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, não nos dias de hoje, mas eu acho que para todos sempre, se nós olharmos, quando fala de Daniel,
Deus fala de Daniel, nós olhamos em outras passagens bíblicas que falam a respeito de Daniel, compara Daniel a Moisés, e Moisés era o precursor da justiça. Então Daniel era tipo Moisés, assim, então ele era um cara correto. E já pensou se as pessoas olhassem para nós dessa forma, olhassem assim, cara, ele é apregoador da verdade, ele é correto, eu posso confiar, eu posso fazer qualquer tipo de negócio com ele, porque ele é um cristão verdadeiro, ele é uma pessoa que não, é uma pessoa direita, ele é uma pessoa correta, ele é uma pessoa honesta. É isso que nós deveríamos colocar em prática na vida da gente. E principalmente as pessoas que se dizem cristãs, hoje infelizmente nós vemos menos, dá para acreditar menos em pessoas que se dizem cristãos do que pessoas no mundo. Nós vemos pessoas no mundo que são corretas, vemos pessoas no mundo, a gente vê às vezes, agora, antes tinha pegadinha, agora tem pegadinha que eles fazem também, né? De pessoa que devolve o troco no mercado a mais, as pessoas embolsam aquele dinheiro, pessoas que estão andando na rua e deixam a carteira cair, as pessoas pegam aquela carteira e escondem. Esses dias eu vi uma que o cara estava parado num lugar fixo assim, e aí o amigo dele assim, vamos em tal lugar, não, agora eu não posso ir. Aí ele disse assim, mas vamos ajudar essa moça perdeu uma nota de R$100. Aí ele disse assim, eu sei disso. Eu disse, então por que tu está parado aí? Se eu tirar o pé de cima ela vai ver. Ele estava com o pé em cima do dinheiro para que a pessoa não visse que o dinheiro estava ali, a pessoa estava procurando. E é uma brincadeira que eles fizeram, mas se a gente olhar, infelizmente, é isso que está acontecendo hoje está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão passando por cima dos outros, as pessoas não estão nem aí para o seu semelhante. Se possível, elas passam por cima, atropelam no mercado de trabalho. Isso é horrível. Pessoas querendo derrubar as outras para poder alcançar um objetivo. Nós vemos nas campanhas políticas, e hoje nós vivemos uma época aí que infelizmente a política está terrível. Aí nós vemos o político X falando mal do Y, o Y falando mal do W, o W falando mal do Z, e um falando mal do outro. Ninguém está preocupado em fazer alguma coisa, está todo mundo preocupado em derrubar o outro. E é isso que nós vemos aqui. Nós vemos os 120 se juntando para tentar derrubar Daniel, ao invés de tentar ser pessoas melhores ou pessoas iguais a Daniel. Eles estavam cegados a ponto de querer, cara, nós precisamos derrubar Daniel. Aí eles dizem assim, cara, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos armar uma arapuca, nós precisamos armar uma cilada para derrubar Daniel. Nós não conseguimos achar nada errado na vida desse homem, então nós vamos ter que arranjar alguma coisa. E como é que nós podemos derrubar Daniel? Como é que nós podemos fazer com que ele caia? Aí no versículo 5 diz para nós, então eles disseram uns aos outros, nunca encontraremos motivo para derrubar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Eu só vou conseguir derrubar Daniel se eu arranjar algum empecilho na religião dele. Eu preciso arranjar alguma coisa para derrubar Daniel por intermédio disso, porque ele faz. Uma vez um amigo meu, eu vi uma pessoa dizendo assim, fulano de tal é uma pessoa boa, mas ele não mente, ele era vendedor, né? Então, já pensou se as pessoas começarem a dizer isso de nós? Quer dizer, como é que eu vou poder derrubar o fulano de tal? Bem, eu vou numa empresa, vamos colocar lá, né? Como é que eu vou derrubar ele? Bem, eu vou falar alguma coisa com o chefe para mandar ele mentir, e eu sei que ele não mente. Aí o chefe vai ficar bravo com ele e vai botar ele para a rua. Quer dizer, eu preciso arranjar uma arapuca para conseguir derrubar aquela pessoa por intermédio da hombridade, por intermédio da honestidade dele. Foi isso que eles tentaram arrumar. Aí eles chegam, aí nós vemos no versículo 6, olha só como é que eles começam a preparar. No versículo 6 eles dizem assim, então foram todos juntos para falar com o rei e disseram que o rei Dário viva para sempre. Ou seja, eles já chegam bajulando,
Eles já chegam puxando o saco do rei. Eles já chegam elevando o ego do rei. Ou seja, como é que eu vou ganhar alguma coisa de alguém? Nós vemos isso nas crianças, né? Quando a criança quer alguma coisa do pai, alguma coisa da mãe, ele já chega dizendo paizinho querido do coração. E a gente já chega bajulando a pessoa para conseguir aquilo que a gente quer. E nós vemos aqui a artimanha deles. Eles precisavam derrubar Raquel. Cara, para a gente derrubar ele, a gente vai ter que armar alguma aripuca de acordo com a religião dele. Aí foram até o rei e já chegaram bajulando o rei. Já chegaram bajulando. Aí nós vamos para o versículo 7 que diz para nós assim. Viu que hoje eu estou sendo rápido? Não estou... Aí chega no versículo 7 e diz para nós assim, ó. E todos os que todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos que em pedir ao Senhor que dê a ordem e para que não seja desobedecida, uma ordem para que não poderá ser desobedecida. Nós já vemos aqui que eles já entraram com mentira aqui, né? Todos os que ocupam posição de autoridade no reino, ministros, governadores, prefeitos e outras autoridades. Quer dizer, Daniel não estava no meio, então já não são todos. Eles já começaram, primeiro eles começaram bajulando, depois eles já entram com mentira. Eles entram com mentira aqui. Aí ele diz, ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer pedido a qualquer Deus ou qualquer outro homem, essa pessoa será jogada às covas dos leões. Então assim, como é que eu vou derrubar Daniel? Cara, ele ora todos os dias. Nós lemos a passagem do versículo 10, né? Que ele orava todos os dias 3 vezes por dia. Como é que eu posso derrubar Daniel? Proibindo ele de orar. Vamos proibir ele de orar que a gente vai derrubar ele. Aí o rei fala no versículo 8 assim, portanto, que o rei dê ordem e assim, a fim de que não possa ser anulado, de acordo com a lei dos medo-persas, e essa ordem não pode ser anulada. Na história, os medo-persas, toda vez que um rei ele assinava uma ordem, essa lei não poderia voltar atrás. Isso que a história conta. Então, no momento que o rei assinasse aquilo, ele não poderia voltar atrás. Se fosse de acordo com a Babilônia, ele poderia voltar atrás. Mas dentro da lei do Medo-Persa, eles não poderiam voltar. No versículo 9, o rei concordou e assinou a ordem e mandou que essa ordem fosse publicada. Ou seja, eles prepararam a cilada, eles chegaram para ele bajulando o rei, mentiram para o rei que todos estavam de acordo e fizeram o rei assinar aquela ordem por intermédio do Medo-Persa, ou seja, uma forma a qual não poderia voltar atrás. E Daniel faz uma escolha ali. Aí nós vemos no versículo 10 assim, quando Daniel soube que o rei tinha assinado essa ordem, voltou para casa. Ou seja, Daniel descobriu que a lei proibia que fizesse qualquer pedido para outra pessoa que não fosse o rei Dário. Então, quando tu orasse, tu teria que orar para o rei Dário. Se fosse pedir alguma coisa, tu teria que pedir para o rei Dário. Daniel se apavorou e foi lá e pediu para o rei Dário. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós assim, ó. E quando Daniel soube que o rei tinha assinado essa ordem, voltou para casa. E no andar de cima, onde havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém, Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças a Deus, como ele costumava fazer 3 vezes por dia. Só para a gente ter entendimento, não é que Daniel fez isso para se mostrar, gente. Se nós olharmos, nós vemos aí muitas vezes na internet as pessoas que vão para o Muro das Lamentações e ficam orando de frente para o Muro das Lamentações. Se tu chegar nas casas em Jerusalém, ou qualquer judeu em qualquer lugar do mundo, eles fazem a janela e a porta de frente para o lugar onde estaria o templo. Eles não fazem que nem nós aqui, que a gente pega o terreno e faz a casa de frente para frente, né? Nós fizemos assim. O judeu não faz dessa forma. O judeu ele faz a casa de frente para o templo, não é nem de frente para Jerusalém, é de frente para o templo. Eles veem
como é que chama? As medidas, né? Eles fazem as medidas lá e vêm as coordenadas, eles pegam as coordenadas e fazem a frente da casa de frente para onde era o templo de Salomão. Então todos eles fazem, e eles não ficam com a casa fechada. Quando eles vão orar, eles se prostram de verdade, não é que nem a gente. Eles deitam no chão e colocam o rosto em terra de frente para o templo de Salomão. E é isso que Daniel foi fazer aqui. Ele entrou na casa dele, abriu as janelas e se prostrou diante de Deus, clamando para Deus. Não é que ele fez isso só para afrontar ou qualquer outra coisa, porque a palavra de Deus mesmo está dizendo, ele fazia isso 3 vezes por dia. Como é que nós temos sido perante Deus? Será que nós temos colocado em prática isso no nosso vivendo? Quantas vezes nós temos conversado com Deus durante o dia? Será que nós temos um horário ao qual nós temos colocado todos os dias? Que, cara, esse horário eu quero colocar para eu fazer um devocional, eu quero ler um pouco da palavra de Deus, eu quero falar com Deus durante esse tempo, eu quero me propor a fazer essa vontade de Deus. Por isso que eu disse que o que eu estou fazendo hoje não é uma exposição, e sim uma aplicação na vida da gente. Será que nós temos sido dessa forma qual Daniel é? A gente olha que a gente diz assim, nossa, que maravilha, já pensou? Se nós conseguíssemos ser como Daniel, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa direita. Mas por que ele era uma pessoa correta, honesta e direita? Porque ele colocava os princípios de Deus em primeiro lugar. Porque se a gente olhar esses 10 últimos cultos que nós tivemos, 11 últimos cultos que nós tivemos, que falar em orar com Jesus, se nós olharmos, Daniel colocava em prática exatamente isso. Ele glorificava a Deus sobre todas as coisas, ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar na vida dele, e ele santificava, colocava o nome de Deus e fazia a vontade de Deus todos os dias da vida dele. Por isso que Daniel era dessa forma. E às vezes a gente fica triste, assim, sabe? A palavra de Deus diz para nós que os apóstolos andavam e a sombra deles curavam, né? Nós vemos isso Pedro, né? Aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Paulo. E por que não acontece com a gente, né? Por que se a palavra de Deus diz para nós que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos obras maiores que a de Cristo? E Cristo ressuscitou pessoas, Cristo curou pessoas, os apóstolos fizeram isso também. E aí nós vemos que não é só em Cristo que está todo esse milagre, que Ele transpôs para as pessoas que estavam andando conforme ele andava, teriam as mesmas condições de fazer as mesmas coisas que eles, ou coisas ainda maiores. Essa é a promessa. E por que nos dias de hoje nós não estamos fazendo isso? Porque nós não temos sido como os apóstolos, nós não vivemos a vida como Daniel vivia. Então não é a culpa de dizer assim, o Deus de Daniel não é o mesmo Deus nosso. Cara, o Deus de Daniel é o mesmo Deus nosso. O problema é que nós não somos como Daniel, nós não somos como Paulo, nós não somos como Pedro, nós não somos como Moisés. Já pensou se um dia Deus pudesse olhar para nós e dizer assim: viste o meu servo Cláudio, um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal? Será que Deus vai dizer isso de mim? Não. Por quê? Porque eu não tenho sido. Será que Deus vai dizer para nós assim: não existe homem maior do que o Cláudio sobre a terra, como ele falou de João Batista? Não vai. Por quê? Porque eu não tenho vivido como viveu João Batista. Então Deus não é o mesmo de antigamente, Ele é o mesmo. O problema, eu gosto muito de usar essa passagem que diz assim, Deus não faz acepção de pessoas, e eu tenho uma pregação a respeito disso. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atos. Como é que nós temos agido? Como é que nós queremos ser abençoados por Deus se nós não temos feito a vontade de Deus? Se nós não temos colocado, voltamos lá para a oração de novo. Como é que se nós não temos feito a vontade de Deus no nosso viver, se nós não temos implementado o reino de Deus na vida da gente? E nós vemos isso. Aí tu diz assim, mas esse é Velho Testamento, mas nós vemos no Velho Testamento Daniel cumprindo os mandamentos que Deus mandou, que Jesus falou na oração do Pai Nosso. Então é isso
que nós precisamos mudar no nosso viver. Nós devemos colocar uma aplicação verdadeira na vida da gente e ser pessoas corretas que andem de acordo com a vontade de Deus. E quando alguém quiser nos derrubar, ele vai ter que nos derrubar por intermédio da nossa fé. Eles vão ter que usar coisas que nos derrubem por causa da nossa fé. Não derrubar a nossa fé, mas usar coisas mundanas para fazer perseguições a nós. É isso, e bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. E nós vimos isso acontecer na vida de Daniel. Nós vamos continuar o capítulo e nós vamos ver o desfecho disso. Desfecho disso, né? Ninguém está falando nada hoje? Não. É que eu não deixo, não dou condição também, né? Então, no versículo 11, né? Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e encontraram ele orando a Deus. Isso eles sabiam. Eles sabiam até o horário ao qual Daniel orava. Eles tinham conhecimento exatamente. Então eles foram naquele momento. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele tinha um horário. Nós não temos o costume aqui. Nós vemos, esses dias eu falei a respeito do que as pessoas usam muito, que nós estamos no 7º ano, né? Porque a palavra de Deus diz para nós que em 1000 anos é como um dia como 1000 anos. E na realidade isso está falado lá no livro, né, no Novo Testamento, mas ele está se referindo ao Salmo 90, versículo 4. E o Salmo 90, versículo 4 diz para nós que 1000 anos para Deus é como um turno da noite, como o dia lá em Jerusalém é dividido diferente do nosso. Uma vigília da noite, desculpa, não é turno, é vigília. Uma vigília é da meia-noite às 3 da manhã, das 3 da manhã às 6 da manhã, das 6 da manhã às 9 da manhã. Então esses 1000 anos é considerado nisso. E o povo judeu usa muito isso, essas 3 horas, uma vigília, né? Então Daniel chegava, não sei qual é os horários, porque a palavra de Deus não diz isso para nós, mas ele tinha os horários. Vamos supor, ele orava às 9 da manhã, orava às 2 da tarde, orava às 5 da tarde. Não sei qual é o horário que ele orava, mas sempre nesse horário ele tinha. E o que nós podemos colocar isso em aplicação na vida da gente? Nós colocarmos isso como regra no nosso viver. Nós colocar assim, eu vou ter um horário ao qual eu vou orar para Deus. Todos os dias, às 8 horas da noite, eu vou orar. Não sei qual é que é o horário que tu vai colocar, mas coloca uma meta na vida de você. Coloca uma meta a qual você diz, cara, tal horário eu vou abrir mão de todas as coisas e vou fazer. Ah, mas eu não posso fazer isso. E como é que tu pode todos os dias, às 8 horas da manhã, tu pegar no teu serviço? Como é que tu pode todos os dias, às 6:30 da tarde, tu entrar na escola? Como é que nós temos regra para todas as coisas? Como é que a gente pode todos os dias, ao meio-dia, a gente almoçar? Por que nós temos regra para as coisas que acontecem no mundo e para as coisas que acontecem para a palavra de Deus nós não fizemos? Nós oramos quando dá, nós oramos no horário que está livre, nós oramos e quando dá, e infelizmente é isso. E aí nós queremos ser cristãos abençoados, nós queremos ser cristãos verdadeiros e nós não colocamos Deus como Deus verdadeiro na nossa vida. Infelizmente essa é a verdade que acontece. Então eles sabiam exatamente o horário em qual Daniel ia orar. Foram lá e o que aconteceu? Pegaram Daniel orando. Era a coisa mais lógica do mundo. Vamos botar que às 9 horas da manhã ele orava. Às 9 horas da manhã eles foram lá. Não foram nem às 9 horas da manhã, eles foram lá. Isso, 9:01 nós vamos chegar lá que nós vamos pegar Daniel orando. Nós não precisamos nem nos preocupar em fazer campana, por causa que tal hora ele vai estar orando. E olha só, a maravilha que a gente vê é que eles sabiam que Daniel ia cair. A única forma que nós temos de pegar ele é por intermédio da religião dele, ou seja, na fé dele. Nós pegamos ele todos os dias, ele ora, o que nós podemos fazer? Uma lei ao qual não posso orar. Ele vai orar e vai cair e nós vamos pegar ele e vamos derrubar ele. E isso foi o que eles fizeram. Versículo 12. Que aí nós vemos que aqui vai acontecer o que foi proclamado na lei, né? Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. E disseram: ó rei, o senhor assinou uma ordem que proíbe durante 30 dias que façam pedidos a qualquer Deus, a qualquer homem que não seja o senhor. E essa ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? Já chegaram lá inquirindo o rei. O rei respondeu: sim, é verdade. E a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos persas.
e não pode ser anulado. Ou seja, eles já chegaram, intimaram e disseram para ele: foi de acordo com as ordens do Medo-Persa e essa ordem não pode ser anulada. Porque eles conheciam, né? Porque eles viram lá no início, nós vimos que ele foi colocado como ministro e dentre todos os ministros e os governadores, ele se sobressaía sobre todos. E o Dário já tinha pensado em promover ele para ficar chefe de tudo, ficar em terceiro do reino. Isso nós vemos também em outra parte da Bíblia, né? Que ele ia ser colocado em terceiro do rei. Ele não obedeceria só ao rei e não sei qual era a outra pessoa. Tinha uma segunda pessoa e Daniel era o terceiro, era o que mais mandava. Aí eles disseram ao rei: Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com as ordens do Senhor. Ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ele já chega com os pés. Eles dizem para ele: ele não te respeita, ele não está nem aí para as tuas ordens, a tua lei para ele é balela, ou seja, ele não quer nem saber. Ele estava colocando o Senhor lá embaixo, ele não está nem dando bola para ti. Ou seja, eles tentaram envenenar mais o rei, sabe? E isso nós vemos acontecer direto na vida da gente. Pessoas que fazem de tudo para nos derrubar. A gente está lutando com todas as nossas forças para viver uma vida melhor. Nós estamos lutando com todas as nossas forças para conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Nós estamos fazendo as coisas para dar corretamente e não tem pessoas que querem nos ajudar. Ao contrário, as pessoas estão querendo nos derrubar, as pessoas estão querendo tomar o nosso lugar, as pessoas estão querendo fazer ser mais reconhecidas do que nós. As pessoas estão, se puderem, elas estão dando rasteiro em nós para nos derrubar, para tomar o nosso lugar. E infelizmente isso acontece direto no nosso viver. Por isso que eu acho tão importante esse capítulo, né? Se nós pudéssemos ter entendimento de verdade do que ele quer dizer. Aí no versículo 13, no versículo 14, desculpa, o 13 nós vimos que ele falou, no versículo 14 diz assim: ao ouvir, o rei ficou triste e resolveu salvar Daniel. Cara, eu preciso salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Ele tentou arranjar alguma forma para resolver que Daniel não fosse para a cova dos leões. O que nós vemos aqui? Nós vemos que, vocês lembram que eu estou falando, Dário, ele assumiu, como é que lá no início, vocês lembram que eu falei como é que Dário assumiu o reino? Ele matou Belsazar. Ele matou Belsazar para tomar conta do reino. Ou seja, ele era uma pessoa ímpia. Ele fez o reino prosperar grandemente porque ele matava pessoas. Ele era uma pessoa completamente ímpia. Ele era uma pessoa que fazia todas as coisas para conseguir aumentar o ego dele, para ele ser mais reconhecido. E ali nós vemos que ele faz de todas as coisas para salvar Daniel. Só que ele não consegue, por causa que, conforme a lei do rei, a lei Medo-Persa, ele não consegue voltar atrás. Versículo 15: os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram, eles foram lá de manhã, falaram para o rei: olha, não está te obedecendo. E aí o rei luta de qualquer forma para tentar mudar. E aí o rei, no versículo 15, ele diz assim, eles voltaram ao rei e disseram: o senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos Medo-Persas, nenhuma ordem ou lei assinada pode ser anulada. Ou seja, cara, tu não tem como, tu não vai ter como salvar Daniel. Infelizmente não. Felizmente nós preparamos essa cilada muito bem estruturada para que não conseguisse libertar Daniel. E aí, infelizmente, o rei, no versículo 16, né, diz assim: então o rei mandou que trouxesse Daniel e jogasse na cova dos leões. E disse a Daniel: espero do seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação no salvo. Nós vemos aqui que um rei que é iníquo, um rei completamente errado, mas reconhece na vida de Daniel que
Não pode ser mentira, Daniel. Esse teu Deus não pode ser mentira. Porque uma pessoa que serve com tanto afinco, uma pessoa que serve com tanta vontade a um Deus, é impossível que esse Deus não exista. E aí nós vemos aqui o que está lá no primeiro pedido da oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus era santificado na vida de Daniel. O nome de Deus era glorificado na vida de Daniel. Já pensou uma pessoa olhar para ti e dizer assim: cara, é impossível que esse teu Deus não exista, porque tu serve Ele de uma maneira tão grande, de uma maneira tão veemente, que é impossível que esse Deus não exista. E aí ele chega e diz para Daniel, né? Espero que esse teu Deus a quem tu serva com tanta satisfação te salve. Ou seja, esse Deus que para ti é verdade, eu espero e acredito que Ele te salve. Então, que seja feita a vontade do teu Deus. Versículo 17. Cara, eu fico maravilhado com isso. Trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel, o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, fosse cumprida a letra. Você sabe, né, que antigamente era o anel do rei, ele tinha algumas, um brasão, né, alguma coisa assim, e quando a pessoa mandava uma carta, eles colocavam um pouquinho de cera, de vela, e chancelavam em cima, e ali ficava a marca, e aquela célula, para aquele lacre, não teria condição de ser rompido. Se ele fosse rompido, tu veria que não era verdade. E isso que ele faz ali, ele vai lá e lacra a pedra, ele coloca a pedra e lacra a pedra, para que a lei seja cumprida, a risca. A lei que foi colocada, infelizmente, vai ter que ser plantada. Infelizmente, que eu estou dizendo aqui, por causa que o rei Dário lutou com todas as forças dele, mas não conseguiu. Então, foi derrotado, o rei Dário foi derrotado. Mesmo ele reconhecendo que Daniel servia a um rei verdadeiro, ele não conseguiu fazer. Seguimos adiante, versículo 18. Então o rei mandou que trouxesse Daniel, aqui eu já li, né? 17, não, eu vou com 17. O rei voltou para falar. 17 eu li, tá, 18 agora. É que eu disse que ia ler o 18 e o 16. 18. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite ele não pôde dormir. Gente, que maravilha! Vocês conseguiram entender isso aqui? Nós estamos falando de um cara que é ateu, um cara que é ateu, ele não acredita em Deus, o Deus é ele, porque se essa foi a lei, né? De agora, durante 30 dias vocês vão ter que orar para mim, ou seja, eu sou Deus. Ele volta para o palácio e não comeu nada. Quando a gente não come nada, o que ele está fazendo? Jejum. O rei sai dali e vai fazer jejum por Daniel. E não se diverte, ou seja, a palavra de Deus para nós, quando a gente for fazer jejum, que nós entramos dentro do nosso quarto e ficamos somente para Deus. E diz que não pôde dormir, ele fez uma vigília. Nós vemos um homem que não acredita em Deus, não confia em Deus, que entra para dentro do seu palácio, faz jejum e uma vigília a respeito de Daniel. E se ele não conseguiu dormir, eu acredito que ele passou a noite inteira orando. Pode ser que ele não estivesse orando, mas ele passou a noite inteira dizendo assim: cara, Deus de Daniel tem que salvar a gente, me arrepio todo, só de pensar. Nós vemos pessoas mundanas, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que não conhecem a Deus, começam a clamar para esse Deus ao qual eles não acreditam, para uma vida de uma pessoa que serve a Deus. Ou seja, as coisas, Deus move de uma forma tão grande as coisas que acontecem na volta da gente, que tudo começa a andar de acordo com a vontade de Deus, para que, aí nós vamos para o lá, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo, até o rei ateu, até o rei iníquo, até o rei
mundano, até o carro, até eles vão fazer jejum, até eles vão orar, até eles vão fazer vigília pelas pessoas que são cristãs de verdade. Nós vemos a maravilha aqui, gente, isso aqui, nós estamos vendo, sabe quando a gente vai numa igreja e as pessoas assim, hoje nós vamos ter o fulano de tal dando um testemunho, sabe quando a palavra de Deus diz para nós, lá em Atos 119, versículo 2, que diz para nós que nós temos que honrar os testemunhos, nós temos que nos basear nos testemunhos, e isso é um testemunho verdadeiro. Já pensou a gente contar um testemunho, chegar para uma pessoa e dizer assim, sabe, vocês acreditam que eu estava passando por uma necessidade e até os ateus fizeram jejum, vigília e oração por mim? Isso é um testemunho de verdade, não é um testemunho de eu chegar no lugar e dizer, antes eu não tinha casa, agora eu tenho 10 casas, eu tenho 10 carros, eu tenho isso. Isso não é testemunho, gente. Testemunho é quando a gente vê a mão de Deus operar verdadeiramente, e nós estamos vendo isso na vida, e daqui a pouco nós vamos ver coisas mais maravilhosas ainda que Deus fez. Então nós vemos que, olha o que Deus operou na vida do rei Dário. Ele operou de uma forma tão grande que ele faz um cara que não acredita em Deus orar para Deus, ele faz um cara que não acredita em Deus jejuar para Deus, ele faz que um cara que não acredita em Deus passe uma noite inteira acordado, falando com Deus para que ele liberte. E é isso que tem acontecido na vida da gente. É dessa forma que nós temos agido quando as pessoas olham para nós, veem em nós isso mesmo. É impossível que esse Deus, desse cara não existe, porque ele age de uma forma tão grande, ele age de uma forma tão, serve tanto a esse Deus que é impossível não existir. Isso é grandioso. Onde é que nós estamos? 18, né? 19 agora. Aí ele passa, vamos lá, no 18 ele passou a noite sem comer, sem se divertir e sem dormir. E aí no versículo 18, o rei, 19, de manhã, cedinho, ele se levanta depressa, ou seja, a primeira coisa, ele se levanta e sai correndo, eu vou para lá, porque eu quero ver. E ele chega e chega lá e vai depressa para a cova dos leões. E no 20 ele diz para nós assim, ali, com uma voz muito triste, ele chega na beira da cova do leão e de uma voz muito triste ele diz, Daniel, servo do rei, do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo da boca dos leões? Daniel, será que tu, um servo tão veemente, será que esse teu Deus ao qual tu serve, ele teria condição de te salvar dos leões? Daniel responde, que viva o rei para sempre, versículo 21. Versículo 22, meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele, também não cometi nenhum crime contra o Senhor. E o rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova dos leões. E assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido a ele, pois ele havia confiado em Deus. Que maravilha! Cara, isso é fantástico. Ele ser jogado na cova dos leões e nada acontecendo. Nós vemos a maravilha de um ateu que jejua, que ora, que faz uma vigília para uma pessoa cristã. E aí nós vemos a maravilha de Deus liberar. Eu já vi histórias, milhares de tipos de história, dizendo que, cara, ele não foi comido porque os leões, era leão velho, eles colocaram ele nas covas do leão, porque era um leão velho que não tinha condição de fazer nada, já não tinha mais dente. Eu já ouvi tudo que é tipo de história, de pessoas, mas eu acho que essas pessoas não leram o próximo versículo. Eu não gosto desse próximo versículo, gente, porque eu acho ele pesado, mas está na palavra de Deus, nós temos que ler, né? Infelizmente. Em seguida o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel, todos eles, e junto com eles as suas mulheres e seus filhos. Foram jogados na cova, e antes que eles chegassem ao fundo da cova, os leões atacaram e despedaçaram eles. Então esses leões não eram leões velhos. Esses leões, essa aqui a palavra está mostrando que, para mostrar que não era nada disso que as pessoas falam. Ou seja, infelizmente eu digo que eu me entristeço por causa que foi
os 122 homens, as esposas, que eu não sei quantas eram, né? Na época lá não era monogâmico, né? De repente eu não sei quantas esposas tinham, e todos os seus filhos foram jogados nas covas dos leões, e todos eles foram despedaçados pelos leões. Então os mesmos leões que não fizeram nada durante uma noite inteira com Daniel, despedaçaram todos aqueles homens. Mesmo os leões que eram desdentados para Daniel, eram com dentes do... Se a gente olhar a Bíblia não se deixa se contradizer, né? Quando a gente, às vezes, tem uma historinha da travessia do Mar Vermelho, que os caras falam também, né? Uma vez um professor falando e rindo da cara de um menininho que era crente, aí ele falou a respeito da travessia do Mar Vermelho. O menino diz, o professor disse para o menino assim: eu não sei o que vocês ficavam tanto desse Deus. Os caras passaram, o Mar Vermelho lá tinha 10 centímetros de água. Eles passaram por causa que a maré baixou, e aí eles passaram por isso que o povo fugiu. E aí o menininho começou: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí o professor disse para ele assim: você está louco? Eu estou dizendo que Deus não fez nada, que o mar estava baixo, e aí tu está dando glória a Deus, que o meu Deus matou um exército inteiro em 10 centímetros de água. Não tem como, entende? A palavra de Deus ela nunca deixa espaço para que a gente possa. E nós vemos aqui que Daniel passou a noite inteira na cova dos leões, e que não fizeram nada com ele, e no outro dia, para provar que os leões eram de verdade, acontece o que acontece. Infelizmente, aconteceu com aquelas pessoas. Mas o que vão fazer? É assim que acontece. Em seguida, versículo 25, né? Então o rei Dário escreveu uma carta para todas as nações, raças, línguas do mundo. E a carta diz o seguinte: felicidade e paz a todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Gente, olha a maravilha que a gente vê. Um homem que é iníquo fazendo propaganda do Deus de Daniel. Então será que quando as pessoas se referem a nós, elas se referem da mesma forma ao qual as pessoas se referiam a Daniel? Que o Deus do Cláudio seja honrado. Já pensou se nós conseguirmos chegar a essa aplicação na vida da gente? É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Por isso que eu fiz questão de conversar a respeito do capítulo 6 aqui, para que nós pudéssemos colocar em prática isso que Daniel colocava, de todos os dias a gente ter um horário ao qual a gente consegue colocar que Deus na nossa presença, que nós possamos colocar nós prostrados diante de Deus de uma forma a qual Ele seja o Rei Todo-Poderoso, o Rei ao qual Ele é o nosso paizinho querido, mas Ele é o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que nós possamos fazer com que isso aconteça de verdade na vida da gente. Seguindo o que ele escreveu: pois Ele é o Deus vivo, que vive para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e o seu poder nunca terá fim. Isso são palavras de um homem que não acredita em Deus. Isso são palavras de um homem iníquo. Isso são palavras de um homem que que matou um monte de gente, e mesmo assim ele reconheceu o Deus de Daniel. Então que nós possamos viver de uma forma ao qual as pessoas reconheçam não que nós somos cristãos, mas reconheça que nós servimos a um Deus verdadeiro, que reconheça que nós somos fiéis a esse Deus verdadeiro, e que esse Deus pode todas as coisas, pode nos livrar. E mesmo quando as coisas estão erradas na vida da gente, como a gente vê na vida de Estevão, que foi apedrejado, que quando nós vemos que quando os 3 amigos de Daniel foram mandados para a fornalha de fogo ardente, eles disseram que Deus faça a sua vontade. Se for da vontade dele, ele vai nos livrar, mas se não for da vontade dele, nós vamos morrer queimados. E eu acredito que Daniel não orou para que Deus o salvasse, mas Daniel deve ter orado na cova dos leões para dizer: Senhor, faça a tua vontade, e que teu nome seja engrandecido por intermédio da minha vida. E assim o foi, tão engrandecido que foi proclamado na carta do rei todo-poderoso da Babilônia, que diz: todos honrem ao Deus de Daniel. É isso que nós devemos viver. Nós temos que viver de uma forma a qual nós proclamemos o nome desse Deus Altíssimo, desse Deus Todo-Poderoso. E
que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É esse Deus que nos dá condição de fazer todas as coisas. É esse Deus ao qual nós servimos. É esse Deus ao qual nós temos como nosso único e suficiente Salvador. É esse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele na cruz do Calvário para morrer por nós, e assim nós viver uma vida correta e perfeita diante da vontade dele. É isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que fazer. E ele termina a carta dizendo assim: Ele socorre e salva nos céus e na terra, Ele faz milagres e maravilhas. Foi Ele quem salvou Daniel, livrando-o da garra dos leões. Glória a Deus por isso. E Daniel continuou a ser alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Círio da Pérsia. Que maravilha esse capítulo. Gente, olha só, eu consegui explicar num capítulo inteiro num dia só. Estou ficando bom nisso. Mas assim, na realidade eu não fiz a exposição, como eu disse, né? Eu fiz uma aplicação só. Que nós possamos aplicar esse capítulo de verdade na vida da gente. Que a gente nós tenhamos consciência que na vida da gente nós vamos ter inimigos que vão articular planos que levem para a nossa condenação, que levem para a condenação dos servos de Deus, mas que nós possamos ter confiança em Deus e acreditar em Deus, que nós vamos ter durante a nossa vida pessoas invejosas que vão querer nos derrubar, pessoas que vão falar qualquer tipo de coisa para nos derrubar, sendo que o objetivo principal deles é a queda de um homem de Deus, que eles vão influenciar pessoas fortes na vida pessoas fortes, inclusive políticos, eles vão arranjar alguma forma de nos trancar, para nos proibir. Nós vemos aí hoje em dia pessoas falando que se fulano de tal assumir o governo, nós não vamos ter liberdade de culto, nós não vamos poder fazer isso, nós não vamos poder fazer aquilo. Gente, isso pouco importa. Se for assim, vai ser para a honra e para a glória de Deus. E Deus diz que isso vai acontecer, então vai acontecer. O que nós temos que fazer é simplesmente acreditar em Deus e saber que Ele pode todas as coisas. E se eu for proibido de orar, eu devo orar da mesma forma. Se eu for proibido de cultuar a Deus, eu vou cultuar a Deus da mesma forma, assim como Daniel fez. Que mesmo sendo proibido de orar durante 30 dias, isso não interessou para ele. Quando disseram: Daniel, tu não pode orar durante 30 dias, sabe o que ele fez? Ele foi para o quarto dele orar: Senhor, me dá força para que eu possa passar. E assim que nós devemos fazer. O servo do Senhor não pode abrir mão do compromisso com Deus, assim como Daniel não abriu mão. E foi honrado com o livramento, ele foi honrado e se mesmo se ele fosse estraçalhado pelos leões, mesmo assim ele seria um servo de Deus, e Deus o livraria de todos os males, sendo que às vezes não é na terra que nós vamos ser libertos, mas nós vamos ser libertos no reino dos céus. Nós vamos ser confrontados com todo tipo de mundanismo que existe no mundo. Nós vamos ser confrontados pelos pecados, nós vamos ser confrontados pelo diabo, mas nós devemos ter a mesma disposição que Daniel. Nós temos que andar como Daniel, nós temos que falar com Deus como Daniel falava, nós temos que orar para Deus como Daniel orava, e nós temos que ser como Daniel era, para que um dia ele possa dizer que, assim como ele falou de Daniel, que ele era um pregador da justiça sobre a terra, que Deus possa olhar e dizer para nós: o Cláudio é um pregador da justiça aqui na terra. Que nós possamos viver uma intimidade com Deus verdadeira, que nós possamos ter fé de verdade para viver de acordo com a vontade de Deus. Que nós não abramos mão desse Deus, porque Ele não abre mão de nós de forma alguma, porque a palavra de Deus para nós, que dentre todos que tu me deste, nenhum só se perdeu, nenhum vai se perder. Então que nós possamos com todas as nossas forças, que nós possamos com todo o nosso amor dedicar a nossa vida para viver uma vida correta perante Deus e fazer a vontade de Deus todos os dias do nosso vivimento. Que Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra tenha tocado na vida de vocês de verdade, e nós possamos com todas as nossas forças lutar para que nós possamos proclamar o nome desse Deus Altíssimo, e as pessoas possam olhar para nós e dizer: cara, é impossível que esse Deus não existe,
porque ele serve de uma maneira tão grandiosa que ele deve existir. Então que nós possamos ser testemunhos verdadeiros da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus disse que nós estamos longe de ser como Daniel e que a gente fica só com as sofas. Só com isso. Infelizmente, né? Nós somos pais e quando a gente tem vários filhos, tem filho que faz mais coisa, tem filho que faz menos coisa. E nós recompensamos de acordo, nós somos meritocratas, né? Os pais são meritocratas, né? A primeira vez eu falei correto, depois eu acertei mais. Se um filho faz mais, a gente abençoa mais. Se um filho faz menos, a gente abençoa menos. E a palavra de Deus diz para nós que Deus não faz acepção de pessoas, mas como eu digo, ele faz acepção de forma de agir. Se nós temos sido filhos verdadeiros, se nós temos sido filhos corretos, Ele vai nos dar condição para a gente ser mais correto. Ele nos abençoa conforme nós temos andado. Não que Ele não vai nos abençoar, né? Mas Ele vai abençoar mais aquele que tem andado mais do lado dele. Como é que Ele vai abençoar aquele filho que está longe? Ele vai abençoar de uma forma longínqua. Agora aquele filho que está perto, Ele vai poder abraçar e vai poder andar do lado dele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Não esquecendo agora, toda terça-feira nós estamos lançando um vídeo do Velho Testamento, né? Nós lançamos na terça passada Gênesis, a primeira parte de Gênesis, agora a terça que vem a segunda parte de Gênesis, e na sexta passada nós lançamos a primeira parte de Mateus, e agora nós vamos lançar a segunda parte de Mateus na sexta-feira. Então, se vocês olharem na página do YouTube, toda segunda-feira, o vídeo de hoje, amanhã, às 13 horas vai para o ar. Terça-feira, às 13 horas, vai o livro de Gênesis. Sexta-feira, às 13 horas, vai o livro de Mateus. E a partir da semana que vem, eu acho que nós já vamos voltar aos cultos de terça-feira, estudando o Salmo 119. Aí nós vamos lançar vídeos todas segundas, terças, quartas e sextas. Nós vamos lançar lá. Tem bastante conteúdo no nosso canal. Entre lá e você vai ver. Tem bastante conteúdo. E conteúdo reformado. Conteúdo que fala a respeito da palavra de Deus. Porque se não for para falar da palavra de Deus, se for para eu falar de achismo, eu quero mais é ficar quieto. Que Deus me imudeça se um dia eu quiser falar a respeito de achismo e não falar a respeito da palavra de Deus. Fique na paz. Deus abençoe a vida de vocês. Vou pedir para Cássia orar, que eu já estou sem voz. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de ainda assim conseguirmos nos juntar para falar sobre a tua palavra, Deus. Que a vida e a história de Daniel sirva de exemplo para todos nós. A gente não tenha medo de te servir por causa das ações que as autoridades terrenas podem ter como consequência na nossa vida, Pai. Mas que a gente mire para o céu, foque na tua vontade, no teu propósito e na tua palavra, Pai. Que a gente não tenha medo de perder a nossa vida, que a gente não tenha medo de perder a nossa independência ou o nosso direito de falar no mundo, mas que a gente anseie pregar a tua palavra, anseie tornar o teu nome conhecido entre todas as nações, Pai. Que a gente tenha esse desejo, a gente seja sedento como Daniel foi, de manter contato contigo, Pai. A gente sabe que a gente vive numa era em que as pessoas têm sido tão fracas espiritualmente, tão fracas na fé, e que a gente possa pegar o exemplo de Daniel apresentado aqui hoje, para fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso compromisso e o nosso comprometimento contigo, Pai. Que a gente não tema perder o nosso conforto ou as nossas vidas, porque o nosso coração e os nossos olhos estão firmados e fixados em Ti, Deus. Nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá perseverança, não nos permita ser fujões, como foram as pessoas que tentaram incriminar Daniel por te servir, Pai. Mas que sejamos corajosos. Amém. E que a gente tenha a paz que excede todo entendimento, que mesmo no meio do caos, mesmo no meio da perseguição, a gente não tema, mas a gente continue te buscando, porque a gente sabe que a gente nessa corrida precisa ter o olho firmado no prêmio da soberana vocação, em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, a gente te pede por sabedoria e força. Amém. Amém. Eu acho que agora a Cássia estava orando, eu acho
que de repente semana que vem, mas tem um estudo que eu já fiz faz bastante tempo e nunca fiz, mas eu acho que de repente a semana que vem eu vou fazer. A respeito do livro de Lucas lá, que fala a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, né? Eu já vi tanta pregação a respeito disso e tudo errado, nunca vi uma pessoa que pregasse corretamente o que está escrito lá. Então de repente a semana que vem eu vou pregar um capítulo inteiro de novo, Lucas 15 eu acho, né? Lucas 15, aí eu acho que a semana que vem eu vou falar, de repente eu vou falar a respeito de Lucas 15, que fala a respeito da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E aí eu vou falar, só que ao contrário do que eu fiz hoje, que eu comecei do verso 1 e terminei no último verso, a semana que vem eu vou começar pregando do último verso e vou terminar no primeiro verso. Porque vocês vão ver a maravilha, que esse capítulo não é para a gente ler do início para o fim, mas se a gente ler do fim para o início, a gente tem um entendimento bem melhor. Não estou dizendo que vai ser semana que vem, mas eu vou ver se a semana que vem eu faço isso. E eu gostaria que vocês me ajudassem, né? Eu não sou pregador, então esse negócio de pregar não é comigo não, eu gosto muito de expor livro. Estou pensando seriamente em pregar o livro de João, então se vocês quiserem, coloca aí nos comentários aí, vamos fazer uma exposição de João, daí se vocês quiserem, eu faço a exposição do livro de João, começa no João 1:1 e vai terminar lá no último capítulo de João. Eu vou pregar ele todinho, de ponta a ponta, se vocês quiserem. É o jeito que eu sei pregar, né? Eu sei falar assim, versículo por versículo. Ok? Fique na paz, que Deus abençoe. Alguém falou alguma coisa ali? Está só se despedindo? Eu Foi a mãe, Quem falou? A mãe. Tu? A Joana disse que é A mãe disse, eu quero. Então tá, nós começamos uma vez o livro de João, né? Nós começamos uma vez em casa, fazer um culto muito bom. e começamos o livro de João. Então de repente, vote aí, fica assim, eu quero conhecer o livro de João. Daí aí quando tu morrer, Deus vai perguntar, tu já leu um livro na Bíblia? Já li o livro de João. Eu acompanhei todo o livro lá. Fique na paz, que Deus abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser.